Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta desportiva do dia 1 de março de 2022, a nossa terça-feira de carnaval. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, terça amanhã de Clash Bet. Só que antes vamos dar uma passada rápida aí na dica do Domingão, dia 27 de fevereiro. Deixamos dois bilhetes disponíveis com essas dicas e um deles redou e o outro deu green. O primeiro vai aparecer aqui na tela nesse momento, o redou que foi a vitória do UFC Porto e vitória da equipe do Olympiacos e PAOK. PAOK e Porto empataram, então quebraram nosso bilhete e deixamos outro com mais de um gol e meio no Barça versus Bilbao, Sevilha versus Betis, mais de um gol e meio também, e deixamos o Napoli com empate. Então, um convertido em green e outro redor. Mas faz parte, vida que segue. Tivemos um domingo maravilhoso com muito bom um índice de acerto e vamos estar partindo agora pela Copa da Itália, um clássico entre Milan versus Internazionale, com início aí às 17 horas. É o seguinte, não temos classificação por se tratar de um jogo Copa, mas ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, têm saído ambos marcas nesses confrontos e mais de 2,5 gols. O Milan sofreu gol nos últimos 9 confrontos diante da Inter. Em duelos individuais, a equipe do Milan vem a 6 jogos sem saber o que é derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. A equipe da Inter vem a 4 jogos sem saber o que é vencer, vem a 3 jogos sem saber o que é marcar gols. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols, saiu menos que 5 cartões e em 4 de 5 mais que 10,5 escanteio. O último confronto, a equipe do Milan venceu fora de casa com um jogador a menos. Em minha opinião, a equipe do Milan está em um melhor momento que a equipe da Inter, apesar que a Inter continua sendo uma equipe favorita tecnicamente, mas não vem mostrando esse poderoso poder. Por esse retrospecto, vamos estar acreditando no jogo de casa com empate ou ambas as equipes marcam, seria muito provável também. Probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos agora para a Copa Libertadores, o jogo do Monarcas versus Everton do Chile. Esse jogo tem início às 19h15. É o seguinte, outro jogo Copa que não temos classificação, mas a equipe nunca se enfrentaram aí há anos atrás. O último confronto foi recentemente e foi 3-0 para a equipe do Everton no primeiro duelo. Ou seja, a equipe do Monagas é uma equipe que nos últimos 8 jogos sofreu gol. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a sofrer gols. A equipe do Everton vem a 4 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. E foi a primeira equipe a sofrer em 8 dos últimos 10 jogos. Acredito que vai ser um jogo aberto. A equipe do Monagas tem tudo para ir para cima. Precisa do resultado. Está perdendo de 3-0. Vamos estar acreditando no jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 jogo. Fluminense versus Milionários FC com início às 21h30. Lembrando que o jogo do Everton tem início às 19h15. A equipe do Flu segue muito aplausiva. É uma equipe que vem jogando muito bem, vem numa sequência maravilhosa de 9 vitórias consecutivas. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe do Milionários, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Nos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 4,5 cartões. E nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Venceu fora de casa, um placar de 2-1 a equipe do Flu e venceu o último jogo recentemente a equipe, um clássico aí, diante da equipe do Vasco, que inclusive gravamos aqui no canal. Para essa partida, o Fluminense não irá perder, em minha opinião. Por esse retrospecto, vamos estar pegando aí um jogo de Fluminense com empate anula, para ampliar essa sequência de vitória, e também no jogo de mais de 1,5 gol, probabilidade 2-0 casa. Detrons versus Plaza Colônia, com início às 21h30. É outro jogo que não podemos
obter uma classificação por se tratar de um jogo de ida e volta, mata-mata. O primeiro jogo foi 2-0 para a equipe do Plaza Colônia. E a equipe do 10 Tronche, atuando em casa, é uma equipe fortíssima. Nos últimos 3 jogos sofreu gol aí, atuando em seus repertório. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando que o Plaza vem a 3 jogos sem saber o que é derrotas. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. Último confronto, como mencionei anteriormente, a equipe da casa levou a melhor. Então, para essa partida, vamos estar acreditando na vitória da equipe do 10 Tronche ao intervalo e a probabilidade 3-1 casa. Continuando, vamos agora para o jogo aí do Campeonato Turco. É o jogo do Antalyaspor versus a equipe do Trabzonspor, com início às 14h30. É o seguinte, outro jogo Copa, a terça-feira está recheada aí de jogos Copa. Então a equipe do Trabzonspor é uma equipe que em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. Ambas as equipes marcam nos últimos 8 e em 6 de 7 menos que 11 escanteio nesses confrontos. O Trabzonspor é uma equipe que sofreu gol nos últimos 8 jogos. O Antalyaspor nos últimos 10 jogos sofreu gol. A equipe do Trabzonspor em duelos individuais vem de 6 vitórias consecutivas. Nos últimos 13 jogos não sabe o que é derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8 ambos marcam. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 7 jogos a equipe do Antalyaspor não sabe o que é derrotas. Saiu menos que 3 gols na partida em 5 dos últimos 7 jogos. Em 6 de 7 menos que 5 cartões. O último confronto foi 2-1 para a equipe do Antalyaspor. Para essa partida, vamos estar acreditando no jogo de casa para vencer ou no jogo de ambos marca. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Copa do Brasil. O jogo aí do Mirassol versus a equipe do Grêmio, com início às 21h30. É um jogo mata-mata, a equipe do Grêmio tem a vantagem de jogar pelo empate, mas em duelos individuais a equipe do Mirassol vem a 4 jogos sem saber o que é derrotas, sofreu gol nos últimos 6 jogos. Nos últimos 6 jogos também saiu ambas as equipes marcam e mais que 10,5 escanteio, e em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. A equipe do Grêmio, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu ambas as equipes marcam. Lembrando que o Grenal foi adiado devido a confusões entre torcedores. Então, para essa partida, vamos estar acreditando no duelo de gols. Jogo para mais de 1,5 gol. É o duelo do Eduardo Batista versus Roger Machado. Então, mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 jogo. E o Mirassol pode até surpreender aí essa equipe do Grêmio. Vamos para o outro duelo, que tem início às 21h30 também, que é entre Souza da Paraíba versus Goiás. A equipe do Souza, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe do Goiás vem de 5 vitórias consecutivas. Nos últimos 7 jogos não sabe o que é derrotas. Nos últimos 4 jogos vem sem sofrer gol. Foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Ou seja, o Goiás é o favorito em minha opinião, mas atua fora de casa. A equipe do Souza vai querer marcar o seu golzinho. Tanto o Souza quanto o Mirassol precisa da vitória a todo custo para tentar conseguir uma vaga. Então, vamos estar acreditando no jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos parciais desta terça-feira. E iremos deixar aí o bilhete pronto, como já é de costume, fixado no final do vídeo, que é assim que vocês preferem, acredito eu. E indica bônus como possível zebra ou mini. Tem esse jogo aqui da Copa da Inglaterra, que é o jogo do Middlesbrough versus Tottenham, com início às 16h55. Ambas as equipes aí, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu ambas as equipes marcam. Nos últimos 10 confrontos, saiu menos que 5 cartões. E a equipe do Middlesbrough sofreu gol do Tottenham nos últimos 12 jogos. O Tottenham vem a 5 jogos sem derrota para o Middlesbrough. Em duelos individuais, a equipe do Middlesbrough, nos últimos 6 jogos, sofreu gol. E nos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6, saiu ambos marca. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a sofrer. 5 de 7, saiu menos que 5 cartões. 4 de 5, mais que 10,5 escanteio. A equipe do Tottenham, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 6 jogos, menos que 11 escanteio.
Último confronto em casa, o Middlesbrough empatou em 1 a 1. Vamos estar acreditando aí num casa com empate ao intervalo, como uma dica bônus ou uma super odd aí de 5. Será ela uma zebra seca, mas é jogo. A equipe do Middlesbrough pode surpreender essa equipe do Tottenham, como a equipe do Wolverhampton já surpreendeu. Então, grande oportunidade aí de uma super odd. Bom, em relação ao nosso bilhete pronto, vamos deixar fixado no final do vídeo, mas temos várias possibilidades para essa partida. Vamos estar pegando aí da Copa Libertadores, acredito pela minha visão. E é isso aí, fica agora com nossos bilhetes pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta terça-feira. Vamos estar acreditando no jogo de mais de 1,5 gols no jogo do Monarcas versus Everton, pela Copa Libertadores, qualificação, e também vitória do Fluminense aí contra o Milionários, casa vence. Uma odd de 2,14, fizemos uma simulação com 100, retorno potencial de 214. Esse é o nosso bilhete pronto. Então é isso aí, tropa, até a próxima, partiu!